E aí, boa noite então, pessoal. Hoje a gente é dia 9 de setembro, né? Quarta-feira, depois de um feriado. Eu estava até confundindo os dias. Vamos começar então, ou continuar a nossa aula de planejamento e controle de produção e sistemas Fabris, tá? E eu lembro que na última aula a gente estava começando a falar da hierarquia das necessidades humanas, né? De Maslow. Então eu vou fazer isso, eu vou compartilhar esse negócio aí e a gente vai continuar de onde parou. Tá? Tá. Vocês devem estar vendo aí, né? Sim, professor, tá aparecendo aí. Beleza. Então, na última aula, só lembrando, né? A gente estava falando sobre as empresas, né? Estrutura. Falei um pouquinho de eficiência e eficácia, mas não falei muita coisa. E a gente falou das teorias lá, né? De teorias administrativas, né? Que rezam as administrações de empresa até hoje, né? E daí, como eu falei para vocês, eu costumo dar muita ênfase à parte de humana, né? Das empresas, que eu acho que é a parte mais importante, no meu modo de entender, tá? E daí eu estava mostrando essa pirâmide, né? Dizendo que esse cara aqui, Maslow, ele era um psicólogo, né? E ele fez muita pesquisa humana nas empresas, tá? E ele criou essa hierarquia das necessidades humanas, tá? E essa pirâmide diz que você só consegue satisfazer as necessidades de um degrau acima da pirâmide caso você tenha satisfeito totalmente as camadas abaixo. Então, quer dizer, você pode até tentar fazer as de cima, mas você nunca consegue completar se você não satisfazer as suas necessidades mais básicas, né? Então, é assim, então, primeiro, o ser humano tem que atender às necessidades de fisiologia deles, né? O ser humano respira, come, bebe, faz necessidade sexual. Aqui não é fazer sexo, se entender como sendo o que é mesmo, tá? O que deveria ser, sei lá, coisa parecida. Sono, homeostase, tá? Excreção. Pô, necessidades fisiológicas básicas, tá? Depois, com essas estabelecidas, ele passa para o segundo nível da pirâmide, tá? Onde ele vai tratar da segurança, tá? E a gente vê que o grau de importância das coisas, em princípio, vai aumentando de acordo com os estudos que ele fez. Então, na parte de segurança, a segurança do corpo, do emprego, de recursos, da moralidade, da família, da saúde e assim por diante. Depois que você satisfez essas necessidades aqui, daí você começa a, a ter condições de satisfazer plenamente essas outras necessidades, que diz respeito ao amor e relacionamento, amizade, família, né? Aqui é intimidade sexual e assim vai, tá? Quando você satisfaz essas necessidades em amarelinho, daí você consegue estar apto a conseguir realizar, né, e superar essas necessidades da autoestima, da confiança, conquista, respeito, tá? Respeito, adquirir o respeito dos outros e aprender a respeitar os outros, tá? Ou seja, para você chegar no topo da pirâmide, tá? Que é o ideal, né? De acordo com ele, né? De todas as necessidades do ser humano atendidas, né? Aqui você está trabalhando com moralidade, com a criatividade, espontaneidade, solução de problemas, ausência de preconceitos e etc. E aceitação dos fatos
como os fatos realmente são, sem ficar fantasiando. Bom, esse foi um estudo, isso daqui é o resultado de um estudo, mas o que acontece é que, se você estiver tentando, por exemplo, satisfazer uma necessidade humana que diz respeito à família ou à amizade, tá? O que o estudo diz é que você só vai conseguir realizar isso daqui, ou resolver esse problema, se você realizar as de baixo, tá? E assim vai. E por que é necessário a gente conhecer um pouco disso, né? Porque quando a gente vai trabalhar na empresa, às vezes a gente vai encontrar pessoas, né, que estão em constante conflito, né? Porque às vezes eles têm, ou nós também podemos ter, né, necessidades assim que a gente, das mais básicas, né, de fisiologia mal resolvidas na vida. Por exemplo, o cara não tem o que comer em casa. E daí, se ele não tem o que comer em casa, não adianta você fazer uma promoção na empresa para tentar elevar a autoestima do cara, elevar a confiança do empregado, né? Ensinar o empregado a respeitar os outros ou adquirir respeito. Por quê? Porque o cara está faltando comida na vida dele, né? O cara está com problemas fisiológicos, então primeiro ele tem que resolver esses problemas, tá? E por que eu digo isso? Porque às vezes as empresas elas não entendem, tá? E no afã de ganhar mais dinheiro, né, de obter sucesso, às vezes eles não pensam no ser humano como deveriam pensar, tá? E aí eu já vou engatar outra coisa que a gente precisa saber antes de entrar diretamente no planejamento e controle da produção, tá? Não sei se vocês perceberam, mas essa matéria, de uma certa maneira, o nome dela diz que é para a gente trabalhar só com planejamento de controle da produção. Só que para você trabalhar com planejamento e controle da produção, você tem que conhecer a empresa, saber o que é a empresa, né? E, por exemplo, a gente já viu algumas partes administrativas, uma parte organizacional, e agora eu queria começar a decifrar com todo mundo, tá? O que são recursos, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre recursos de uma empresa. Cadê o PowerPoint? Aqui. Tá? Recursos de uma empresa. Tá? Bom, eu quero acreditar que todos nós já temos mais ou menos uma ideia do que é recurso, né? Quais são os recursos que uma empresa utiliza, tá? Deixa eu pegar aqui no. Tá. Vamos por aqui. Eu tô fazendo um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, tá? Fica mais claro. Empresas são organizações sociais que utilizam recursos para atingir os objetivos. Beleza, então a gente sabe que recursos são as coisas que a empresa, a organização tem que utilizar para atingir os objetivos, tá? Quanto aos objetivos, né, que a empresa quer atingir, tem empresas que têm o objetivo de atingir lucro, tá? Mas quando o seu objetivo final é o lucro, quase a maioria das empresas são assim, tá? Mas tem outras que eventualmente não são não lucrativas, ou seja, elas não existem só para lucro, tá? Então, por exemplo, o objetivo dela é a prestação de algum serviço público, tá? Que é independentemente do lucro.
tá? Nem sempre empresas que atendem objetivos públicos, tá? São empresas lucrativas, tá? Daí o cara, nesse artigo que eu peguei aqui, que eu não sei de onde eu peguei, acabei de pegar na internet, né? Lucro é o excedente entre a receita obtida e a remuneração do empreendedor, tá? Que assume os riscos de um negócio. Bom, se a gente está falando de remuneração, a gente também vai começar a falar um pouquinho de grana, o FUNFA, tá? Bom, a gente já viu também que toda empresa existe para produzir algo, né? Ou produtos, que são bens, tá? Ou serviços, tá? Beleza, tá? As empresas que produzem bens são chamadas de empresas industriais. Legal, isso é uma classificação aí. Tá? Por exemplo, uma empresa que produz um automóvel é uma empresa industrial. E as empresas que produzem ou prestam serviços são chamadas de prestadoras de serviço. Até aí, nada de novidade para a gente. Tá? Além da produção, né? Deixa eu voltar lá para a página do cara. Tá? As empresas precisam colocar seus produtos e serviços no mercado, né? Daí, obviamente, tem uma outra parte que é a comercialização. Legal. Ou seja, uma empresa ela não produz, né, se ela não comercializar ou o serviço ou o bem, né, que ela produz. Aí a gente diz que são as vendas. Tá? Beleza. Isso tudo para falar de um embromation, né? Tá? Bom, e daí é o seguinte, quanto mais recursos, e eu vou definir recursos agora, tá? Porque as empresas, para produzir qualquer coisa, seja um bem ou um serviço, tá? As empresas precisam de recursos, tá? E vamos definir recurso, então, tá? São os meios ou ativos, né, ou coisas, vamos dizer assim, de que dispõem as empresas para poderem produzir, né? Poderem produzir. Quer seja o seu serviço ou produto. Bom, e aí, quando a gente diz recursos, são todos os meios que as empresas usam, tá? Bom, quais são os recursos que as empresas usam? Tá? A gente vai ver recursos materiais, recursos financeiros, tá? Mas antes, tá? É importante que quanto mais recursos, a gente saber que quanto mais recursos as empresas possuírem, tá? Né? Ou tiverem ao seu alcance, melhor o seu funcionamento e resultados. Bom, isso é uma frase, cara, que não é bem verdade, tá? Por quê? Tem empresa que não tem tanto recurso, mas ela gerencia bem os recursos que ela tem, tá? Então, é uma empresa que, apesar de ter poucos recursos, ela consegue resultados máximos, tá? E esse tipo de empresa, ela só consegue fazer isso daí em função, quer do seu planejamento, quer do controle da sua produção, tá? Quer na checagem, quer na qualidade, ou seja, tem um ente externo, né, vamos dizer assim, que ajuda com que uma empresa, né, que tenha poucos recursos consiga maiores resultados, tá? E é isso que na realidade é o nosso objetivo, né, em qualquer empresa, a gente obter mais coisas quanto com menos recursos, né? Conseguir mais com menos. Aliás, isso daí virou uma frase de efeito, né? Tá. Se as empresas têm menos recursos, né? É isso que eu estou falando, tá? Elas têm maiores dificuldades no alcance dos objetivos. Porém, excesso de recursos significa uma
aplicação pouco rentável dos recursos. E a administração procura a máxima rentabilização dos recursos necessários à obtenção dos objetivos. Beleza, então o planejamento e controle da produção vai trabalhar exatamente aqui. É uma das áreas mais importantes que qualquer empresa possa ter, porque essa área de planejamento e controle é a área que vai estar diretamente ligada com todos os outros organismos da empresa, e através desse contato, o planejamento e recurso da produção, ele vai obter dados, ele vai obter informações, ele vai obter diretivas, né? Ele vai obter estratégias, e ele vai fazer exatamente isso. Ele vai ter que adequar toda essa informação, esse conhecimento, esses dados que ele está obtendo com relação à própria empresa, com relação ao mercado, com relação aos produtos que ele vende, a qualidade dos produtos, mais as informações da linha de produção. Tudo isso ele vai usar para fazer um planejamento para que a empresa consiga otimizar, né, a utilização dos recursos que ela dispõe, tá? Tem uma variedade de recursos empresariais, né? Mas a gente vai falar só de alguns que eu acho mais importante, tá? E isso vai demandar uma... Bom, cada um a gente vai explicar, né? Tá? Por exemplo, recurso material. O que a gente pode considerar como recurso material das empresas, tá? São recursos físicos, né? Como edifício, tá? Os prédios, tá? As máquinas que a empresa compra, equipamentos, as instalações, ferramentas, matéria-prima para produzir. Matéria-prima, então, por exemplo, pode ser o aço, o alumínio, tá? Pode ser também um banco de couro, tá? Um pneu de borracha, sei lá, pode ser várias coisas, tá? E aqui eu vou fazer um parênteses para falar sobre duas coisas para vocês. Vocês têm noção de qual é a diferença? Bom, primeiro eu queria ver com vocês, tá? No chat, por gentileza, aí vocês podem responder, para ficar um pouquinho mais dinâmico, para vocês não dormirem. Quem já ouviu esses termos na empresa em que trabalha? Eu nunca ouvi, não, professor. Só pelo chat, só? O senhor quer a resposta? Não, pode ser verbal. Nunca ouvi falar, não, professor. Eu também nunca ouvi falar, também não. Também não sei o que é isso, não, senhor. Nossa, vocês não Nunca sabem? nem vi. Então, tá também bom. não, senhor. Tá, então vamos entender melhor, porque isso daqui é a chave para entender algumas coisas, tá? E a gente vai entender algumas coisas se a gente entender essas duas palavrinhas aí. Bom, CAPEX e OPEX. CAPEX é abreviação do inglês de Capital Expenses. Tá? Capital. Tá? Isso daqui são investimentos. Tá? Olha só, se a gente está falando de planejamento e controle da produção, de uma certa maneira, a gente vai falar de grana que a empresa tem para fazer investimentos. Quais são esses investimentos? Sei lá, crescer a área sei lá, vou crescer uma área, fazer um outro departamento na empresa para produzir mais. Tá? Vou contratar mais gente para produzir mais. Tá? Então, isso daí é tido como investimento. Então, toda vez que você vê esse termo aqui, se você ouvir ou ver isso daí em algum momento da sua vida, tá? O que o cara quer dizer é investimento. E veja bem, a empresa, a gente obviamente não vai fazer um curso de
administração, tá? Então, e nem de finanças aqui, né? Ninguém vai desmembrar o financeiro de uma empresa, tá? Mas é assim, ó, quando você vai adquirir recursos materiais, você tem que ter uma previsão orçamentária na empresa. Ou seja, você tem que, no ano, o planejamento e controle da produção tem que ser informado, tá? Daí, estrategicamente, tipo assim, o dono da empresa fala assim, olha, o ano que vem eu vou comprar um outro edifício, vou construir um prédio maior para expandir, porque a nossa linha de produção aqui já está ficando apertada onde a gente está, tá? Daí, o que ele faz? Quando ele faz isso, ele reserva para o ano seguinte, por exemplo, tá? Uma grana para fazer esses investimentos, tá? E essa grana, tem inglês aqui, né? Essa grana é o que a gente chama de CAPEX, ou CAPEX, tá? Bom, e o PEX, tá? O PEX é Operational ou despesas operacionais, tá? Deixa eu mudar de cor aqui, eu vou colocar a cor de rosinha para ficar mais chique. Tá? Tá. Então é assim, investimento é algo que você vai comprar e vai fazer parte do patrimônio da empresa. Né? É um dinheiro que você tem para aumentar o patrimônio da empresa. Tá? Você aumenta os seus investimentos. E OPEX, tá? São as despesas operacionais, ou seja, aquelas despesas que a empresa tem para viver. Por exemplo, salário entra nisso, você pagar aluguel, por exemplo, entra nisso. Você. Que mais que pode ser operacional? Ah, tá. Tem uma coisa também que vocês não sabem que existe, tá? Que é assim, ó, para tudo que você investe na empresa, tá? Tudo que você investe na empresa, você tem que pegar uma parte do investimento e pegar o dinheiro e depositar na conta da empresa, tá? Um valor referente a uma parte desse investimento que você fez. Tá? Por quê, professor? Então, vou explicar melhor. Veja bem, eu comprei uma máquina, tá? Uma máquina é um recurso material, não é? Beleza. Uma máquina para fazer tecido, tá? Então, um exemplo aqui, ó. Exemplo. Eu comprei a máquina. Para comprar a máquina, eu tinha que ter programado. Quanto que eu paguei na máquina? Sei lá, vou chutar um valor aqui só de brincadeira, aqui, só para a gente brincar. Eu gastei 50 pau na máquina. Beleza? Gastei 50 mil nessa máquina. Bom, eu tenho que ter em mente quanto tempo essa máquina vai durar para mim. Tá? Quanto tempo essa máquina vai durar? Vamos para fazer as contas certinhas aqui. Vamos colocar que vai durar 10 meses, para ficar mais fácil. Tá? Bom, se essa máquina vai ter uma duração de 10 meses, daqui a 10 meses eu vou ter que comprar uma outra máquina, concorda? Se ela vai quebrar ou vai durar pouco, vai acabar a vida útil dela, eu vou ter que comprar de novo, tá? Então, veja bem, quando eu tenho essa expectativa de grana que eu vou gastar para comprar em máquina, tá? Então, todo mês, tá? Eu faço um depósito na minha conta e eu chamo isso daí de depreciação, tá? Depreciação, tá? É assim, eu vou depreciar essa máquina e eu vou usar os 10 meses de duração para fazer isso. Ou seja, tá? Eu vou colocar 5 mil reais numa conta. Para que eu faço isso daí? Essa depreciação eu tiro do lucro da empresa. A gente não sabe o que é lucro ainda, mas a gente vai ver. Tá? O fato é que essa depreciação ela é um OPEX para mim, porque é um custo operacional que eu tenho para manter a máquina que eu comprei. Ou seja, a máquina que eu comprei, tá? Eu não gastei só a grana, tá?
que eu paguei nela. Eu gasto a grana que eu paguei nela, mais mensalmente um valor de R$ 5 que eu coloco lá, para que em 10 meses eu tenha condições de comprar uma outra máquina. Tá. Cara, isso é básico de economia. Se você está se formando, você vai se formar e está pensando em trabalhar por conta, tá? Esse é um conhecimento básico que você tem que ter. Bom, óbvio que tem vários conhecimentos que você teria que ter para abrir uma empresa para trabalhar por conta, né? Eu vou ser engenheiro eletricista, vou abrir lá um escritório para assinar planta elétrica. Beleza. Por quê? Porque eu cheguei à conclusão que na região é um serviço que está faltando, então a minha empresa vai suprir essa necessidade e vai funcionar. Beleza. Só que para fazer a abertura dessa empresa, não obstante a documentação toda que eu tenho que ir, abrir CNPJ, fazer tudo aquilo, classificar junto à Receita Federal, não sei o que lá, não sei o que lá, eu vou ter que contratar alguém para fazer a contabilidade da empresa, certo? Beleza, é o mínimo que a gente precisa saber. Então, esse cara eu vou gastar. Então, por mês, ó, eu vou gastar um OPEX com esse cara, tá? Que é o cara que faz a contabilidade. E ele vai fazer o balanço da minha empresa, para ver se a minha empresa dá lucro ou não, certo? Beleza. Só que para eu montar a empresa, eu vou ter que comprar mesa, cadeira, computador, licença de software, né? Que eu vou, obviamente, por AutoCAD, vou ter que pagar a licença do Windows, porque senão os caras me grampeiam, não é que nem uma empresa aberta é diferente de um quartinho na tua casa, tá? Muita gente vai para o buraco, vai para a bancarrota, explode, fale, porque não tem esses conhecimentos básicos de administração, tá? Então é assim, e é por isso que a gente está vendo mais ou menos planejamento e controle da produção, porque assim, você montar uma empresa, você vai fazer um projeto, você vai ter uma estratégia, e você vai gastar dinheiro, tá? Então, esse dinheiro que você vai gastar no início para comprar esses bens, que são recursos materiais, para você fazer a tua empresa funcionar, tá? Isso daí é CAPEX. E no balanço da tua empresa, vai ter que aparecer lá no patrimônio da empresa tudo que você comprou para ela funcionar. Só que tudo isso que você comprou para ela funcionar, mensalmente, você vai ter que depreciar isso, tá? Ou seja, você vai ter que calcular, tem uma tabela, tá? Uma listinha, porque isso tem muito a ver com o tipo de negócio que você está fazendo, se você é serviço, se é indústria, entendeu? Patrimônio tem que ter, só que a classificação desse patrimônio, né, é uma coisa muito sutil. E dependendo de como você escreve na tua declaração lá no teu balancete, tá? O cara pode ler aquilo e considerar que não é investimento, que aquilo é recurso que você gasta operacional. Ah, e por que isso acontece no balanço e no balancete? Porque o lucro da sua empresa vai levar em consideração tudo isso que você está fazendo, tá? Então, outra coisa básica que o pessoal não percebe, tem gente aí que tem empresa que já faz mais ou menos isso, paga para um contador fazer, né? Tem alguém que já é dono de empresa. Os caras que são donos de empresa geralmente se preocupam com isso. Bom, beleza. Então, já que ninguém tem empresa, com certeza e possivelmente vocês vão eventualmente ter uma empresa, então é bom estudar um pouco mais sobre isso, tá? Beleza, então, assim. Oi. Professor, eu acho que o Eduardo tem empresa. Professor, eu tenho, só que é prestação Então. de serviço. Ainda tô começando ainda. Aí eu queria implementar algumas coisas de venda, mas aí tem que mudar umas coisas e não tá gerando capital legal ainda para isso. Ainda mais com essa pandemia agora. Então, daí ó, o Eduardo está falando, poxa, ele tem empresa, mas não tem o capital de giro, tá? Que é outro termo que empresário usa, né? Tipo assim, ó, não está rodando dinheiro ainda, tá?
Então, como é uma empresa iniciante, uma empresa pequena, provavelmente, tá? E era prestadora de serviços, e agora talvez está querendo mudar a classificação dela, tá? Pode ser que você nem tenha implementado, né, um planejamento que cuide dessa parte da saúde financeira da empresa, tá? Mas isso tudo, cara, é importante, mesmo que a gente não use, é importante a gente conhecer e saber que tem, É porque sim, eu acho muito legal o que tu tá falando e tá abrindo um pouco mais de campo para mim. Eu converso sempre com o rapaz que presta serviço para mim do escritório, que tem um contador que faz a parte financeira mais de declaração, quando precisa de alguma nota para fazer fornecimento para o serviço de prestação de serviço para alguma empresa que eles exigem, daí eu já faço para ele fazer, que ele tem mais prática e é mais rápido, também não tenho tempo de sentar na frente do computador. E a gente sempre conversa sobre isso daí de investimento e tal. Até, por exemplo, para poder entrar mercadoria, né, na minha empresa, eu tenho que mudar, fazer um negócio lá para na prefeitura para pegar uma autorização, pegar tipo um cartão de senha para poder ficar logado, para poder fazer um estoque de entrada, saída, bababá. Só que isso gera um custo acho que de 500 e poucos reais por mês para poder estar fazendo essa liberação dessa chave de acesso, para verificação de entrada e saída de estoque. É uma isso burocracia. da nota fiscal eletrônica, né? Isso, aí É tem, lei. é totalmente diferente do prestador, né? Tem que ter um ponto a mais, um quesito a mais. Então, e veja bem, isso tudo, para quem não tem empresa ainda e vai ter, né, já começa a verificar que o negócio não é tão simples quanto parece, né? E mais, talvez, e é isso que essa matéria vem a tentar explicar para vocês, né? É para criar uma certa empatia entre você, empregado, por exemplo, e o dono da empresa onde você está trabalhando, né? Por quê? Porque se você não conhece essas coisas e não sabe quais são os custos operacionais que ele tem para manter funcionário, para manter o cafezinho funcionando, entendeu? Às vezes ele vem com uma diretiva, por exemplo, lá da borda lá de administradores da empresa, né? Por quê? Porque qualquer empresa ela atende os objetivos do acionista também, né? É que a gente não viu esse tipo de classificação de empresa ainda, mas é assim, tem empresas que têm ações no mercado. E quem é proprietário de algumas ações é praticamente dono de uma parte da empresa. Então, eles querem ter os dividendos, ou os lucros, né? Eles querem que uma parte do lucro da empresa seja dividido proporcionalmente para ele todo ano, conforme a quantidade de ações que ele tem na empresa. Então, ele chega para a empresa e fala assim: cara, você precisa aumentar o lucro da empresa. Tá? Para aumentar o lucro da empresa, a coisa mais fácil que qualquer dono de empresa faz é reduzir, né, as despesas operacionais, que são o que a gente chama de custos fixos, né? Tipo assim, diminuir aluguel, diminuir, pagar táxi, por exemplo, para o funcionário, até demitir funcionários, porque o salário sai daqui, né? Ele reduz o quadro funcional para aumentar o lucro da empresa. Às vezes não é porque ele quer, mas porque o dono da empresa, que é o acionista, que é sócio dele, chegou lá e falou, cara, a nossa meta, né, para distribuição de lucros no ano que vem vai ser tal, né? E daí existem várias maneiras de você fazer análise para saber se a empresa está tendo lucro, se está tendo prejuízo, se o lucro é um lucro real ou se é um lucro disfarçado. Por isso que toda empresa, por lei, tem que, se for de capital aberto, ela tem que, no jornal, hoje não o jornal escrito hoje, né, mas ela tem que mostrar o balanço para o público, entendeu? Por lei. Da mesma maneira que uma empresa pequena tem que investir na parte da nota fiscal eletrônica aí da prefeitura, com senha, contrassenha, papapá, papapá, tá? É, o cara,
o cara também tem que mostrar, tá, o balanço da empresa dele para o mercado saber como que está a saúde financeira. Agora, nem todo mundo sabe analisar, né, ver um balanço, um balancete, o cara não sabe o que é. Geralmente eles fazem extratos trimestrais, né? Mas tudo bem, não vem ao caso. Isso tudo para falar de recursos materiais, né? Quer dizer, eu vou aproveitando e já vou colocando alguns conceitos um pouquinho mais, vamos dizer assim, práticos, né, e profundos, para que a gente consiga entender melhor por que do planejamento e controle da produção, né? Por que a gente está fazendo essa bodega aí de matéria e em que isso vai ajudar a nossa vida, né? Muitas vezes a gente não consegue ver, tá? Mas outro tipo de recurso que tem, ó, que é importante, são os recursos financeiros, tá? Tá? O que são os recursos financeiros que a gente usa na empresa? Lembram-se? Ó, a gente está falando recurso, né? Recurso. São os meios, né? Ou ativos, e quando a gente diz ativo, é grana, só para a gente entender melhor. O que aconteceu? Tá. De que dispõem as empresas para poderem produzir, tá? Então é ativo. Ah, tem outra coisa também que eu vou colocar aqui, e é importante, tem a ver agora com recursos financeiros, tá? Mas vamos lá. São recursos monetários, portanto, grana, tá? Grana, como capital, tá? Dinheiro em caixa, tá? Ou dinheiro aplicado em bancos, tá? Créditos, investimentos, contas a receber, etc., que fazem parte dos recursos financeiros dessa empresa, tá? E daí, quando a gente for fazer alguma coisa de planejamento e controle de produção, ou qualquer projeto de ampliação, tá? A gente tem que fazer várias análises, tá? Uma delas é o que eu chamo de custo de oportunidade. Olha só, custo de oportunidade, isso daqui tem a ver diretamente a ver com os juros, né, implementados no país. Eu vou explicar isso daqui para vocês vão entender legal. Olha só, uma das maneiras de eu conseguir capital, né, para montar a minha empresa é fazer empréstimo, concorda? É um jeito de conseguir dinheiro, né? O Eduardo aí, coitado, não vá fazer isso, tá? Ir lá no banco e falar assim, ó, eu sou uma empresa, estou começando, né? Eu tenho que adquirir alguns recursos, aqui alguns ativos para minha empresa, tá? Tem que comprar um computador, tem que pagar licença do CAD, não sei o que lá, não sei o que lá, então vou tomar um empréstimo. Óbvio, o banco vai fazer a mesma coisa que ele faz para qualquer um que toma empréstimo para comprar carro. Ele vai fazer uma análise, né, do perfil da empresa, vai ver se essa empresa tem condição de pagar. Se tiver, ele faz o empréstimo, tá? E daí a empresa, obviamente, vai pagar mês a mês, uma parte do dinheiro vai devolver para o banco, só que ele vai cobrar juros. Juro é um dinheiro a mais que você paga pelo empréstimo, né? Só que você também pode ser uma empresa que, se você vende produto ou vende serviço, né? Você também tem contas a receber e tem dinheiro em caixa. Concorda? Quando você fala que tem dinheiro em caixa, significa que você tem dinheiro na tua mão. Mas você não vai fazer que nem os caras do governo, né? Que esconde dinheiro no apartamento da mãe, né? Obviamente. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar esse dinheiro e vai aplicar em algum banco, provavelmente, tá? Ou você vai pegar um broker, sei lá o que você vai fazer com o dinheiro. Mas esse dinheiro você não vai manter na tua mão,
tá? Você vai investir esse dinheiro no mercado financeiro, tá? E esse investimento que você vai fazer, ó, que está aqui, é um investimento que você ganhou ao longo do tempo de vida da tua empresa, tá? Mas esse investimento vai te render uma graninha por mês. Você concorda? Ou vai render uma granona por ano. Não sei quanto você tem de investimento. Mas isso é um recurso financeiro da empresa. E é investimento. E está no banco, tá? Só que quando você vai fazer uma ampliação na empresa, você precisa de grana, concorda? Tipo assim, vou comprar uma outra máquina, um outro computador. Você tem dinheiro no investimento e tem outro computador. Você sabe quanto que o computador custa e sabe quanto você vai depreciar esse computador. Tipo assim, eu vou comprar um computador para durar 3 anos, tá? Legal, porque depois ele fica obsoleto, eu vou ter que trocar mesmo. Legal, então você vai comprar isso daí e vai depreciando o valor, tá tudo dentro da contabilidade da tua empresa. Só que é o seguinte, você não tem dinheiro em caixa agora, né? Porque está tudo no investimento, tá? Daí, você tem que ver qual é o custo de oportunidade. O custo de oportunidade é assim, o quanto eu vou ganhar mais se eu tirar o dinheiro da aplicação lá financeira que eu tenho, tá? Para comprar alguma coisa para minha empresa. Isso é claramente visto nas empresas, por exemplo, que diminuem o seu patrimônio. Tá? Por exemplo, uma empresa tinha como patrimônio, como bem dela, sei lá, 10 automóveis. Tá? Então, 10 automóveis é um valor substancial de grana, né? Só que assim, ela, além dela ter esses 10 automóveis, ela tinha que ter o valor da depreciação desses 10 automóveis por mês que ela tinha que colocar. Tá? Daí ela tinha os custos operacionais, o OPEX, gasto com automóvel, porque automóvel você tem que pôr gasolina, você tem que fazer revisão, você tem que trocar o pneu, você tem que, uma vez ou outra, dar uma batidinha, você tem que dar uma pintadinha. Isso tudo é custo operacional. Tá? Ela chegou à conclusão de que valeria a pena ela não ter esses 10 automóveis, colocar o dinheiro relativo a esses 10 automóveis numa conta de investimento no banco, para ganhar, sei lá, 2% ao ano, só desse valor financeiro, do que ter os 10 automóveis para os empregados usarem. Daí o que ela fez? Ela contratou uma outra empresa que aluga carros. E ela fez a conta e chegou à conclusão, no planejamento financeiro dela, que valeria a pena terceirizar. Tá? É assim que você se terceiriza as coisas da sua empresa. Você faz as contas e vê o que é mais vantajoso. Agora, se no planejamento de controle da produção, tá, de repente, algum chefe lá, alguém chega à conclusão de que ter o automóvel como patrimônio, bem patrimonial da empresa, é melhor do que pagar para terceiro, o que ele faz? Ele vai no banco e vê se a quantidade de grana que ele vai retirar da conta de investimento vai pagar o benefício dele ter o carro na mão dele. Não sei se vocês estão entendendo, é só conta financeira isso, tá? Mas todo planejamento você faz uma análise para verificar o custo de oportunidade. Ou seja, vale mais a pena eu manter o dinheiro lá no investimento ou vale mais a pena eu comprar um veículo, colocar como patrimônio da empresa, ficar tendo gastos mensais com gasolina e com aluguel, ou manter isso daí em leasing ou para uma empresa terceirizada, que ela vai ter o lucro dela, ela que vai gerir a frota. São coisas que a gente tem que pensar, né? Muitas vezes a empresa terceiriza, né? A gente fica a pé da vida, porque a gente não entende mais ou menos muito bem como que se processa essa terceirização, tá? E daí a gente, não conhecendo, a gente pode falar mal, né? Não entendendo, tá? Então é importante a gente ter esse conhecimento também. Mais para frente a gente vai falar muito sobre isso, tá? Quer dizer, não muito, porque não faz parte diretamente do nosso curso. Senão
a matéria não chamaria-se planejamento e controle da produção, a gente ia dar uma aula de administração de empresas, né? Ou administração financeira, sabe? Ou estatística financeira, sei lá. Poderia ter um outro nome a matéria, né? Mas não é esse o caso, tá? Vamos lá. Quais são outros tipos de recursos que a gente tem na empresa, além dos financeiros e dos recursos materiais? Poxa, aquele recurso que eu sempre acho que é o mais importante, né? Que são os recursos humanos, tá? O que são recursos humanos, então? São as pessoas que trabalham em todos os níveis da empresa. Veja bem, desde o presidente até o mais humilde dos operários. Isso daqui é coisa de internet, né? É para deixar a gente sensibilizado, né? Tá? Mas na realidade é isso mesmo. Até a tia lá do cafezinho lá da cozinha, ela é recurso humano da empresa. Ah, e tem um cara que eles não falaram aqui, que é recurso humano da empresa. O terceiro, né? Todo mundo sabe que as empresas hoje em dia, tá? Muitas das atividades que não fazem parte da atividade fim da empresa são terceirizadas. Por exemplo, a parte de limpeza, a parte de jardinagem, às vezes a parte de segurança, às vezes a parte de até de planejamento, por incrível que pareça, tem empresa que terceiriza o RH inteiro, tá? O RH inteiro. Ela chegou à conclusão de que não vale a pena contratar pessoas para fazer recursos humanos na empresa. Então, ela terceiriza o departamento inteiro para uma outra empresa que faça isso para ela, tá? Mas é assim, quando você terceiriza recurso humano, tá? Você está terceirizando realmente o que a gente chama de inteligência da empresa, né? Porque as pessoas são os únicos recursos vivos e inteligentes da empresa, tá? Sem recurso humano, a empresa não funciona. E daí, a gente tende até a fazer aquela análise, né, de clima organizacional para ver por que os recursos humanos não funcionavam. Será que o cara de uma empresa terceirizada vai se sentir tão motivado, né, a ponto de doar o sangue, né, para a empresa na qual ele está trabalhando no momento? Tá? Isso são coisas a se pensar. Será que os recursos monetários, né, ou o OPEX que eu gasto com um funcionário próprio, tá, vale a pena em relação ao OPEX que eu gasto com as empresas terceirizadas? Tá? Isso tudo o planejamento que tem que ver. Tá? O planejamento que faz isso daí. Tá? Numa linha de produção, eu vou contratar gente para aumentar minha linha de produção ou vou terceirizar minha linha de produção inteira? Opa, não pode, porque a legislação não permite terceirizar uma linha de produção de uma atividade fim da empresa, né? Se bem que agora, com essa reforma trabalhista, parece que já abriram algumas possibilidades, tá? Então, é assim, os recursos humanos da empresa são os únicos recursos, né, que são capazes de lidar com todos os demais recursos empresariais. Tá? Por quê? Porque, pô, por enquanto, ainda não tem um sistema de informação com inteligência artificial que consiga fazer a gestão da empresa no tocante a todos os demais recursos, né? Tá? A gente está chegando perto disso, a gente já tem sistemas de informação que conseguem trazer informações bem práticas, boas, para a tomada de decisão do gerente. Mas mesmo assim, quem analisa, quem decide, quem pensa, tá? Ainda são seres humanos. Tá? Pode ser um só, mas sempre tem alguém pensando na empresa. Tá bom? Vamos fazer outro recurso aqui. Deixa eu ver o que é. Tá? Eu acho que esses daí são os principais. Tá? Bom, a partir desse ponto, o que acontece, tá, é que o cara chama todos esses recursos, né, os recursos humanos, recursos financeiros, tá,
os recursos materiais, tá? Eles denominam isso de recursos empresariais, tá? Recursos empresariais, tá? E eles utilizam ou eles dizem para a gente, tá? Que esses recursos são o que a gente chama de fatores de produção da empresa. E a gente vai ver no livro de PCP, que eu uso como base para essa matéria, eu já falei para vocês, né? É um livro do Chiavenato, que ele faz parte, é um compiladozinho só da parte de planejamento e controle da produção, tá? De um livro muito maior que chama-se Teoria Geral da Administração, escrito por ele mesmo, tá? É o livro mais simples que eu vi e mais, assim, interessante no tocante a gente entender, né, os fatores de produção para entender o que é planejamento e controle de produção. Tá? Por enquanto, eu não falei nada do livro ainda, assim, a gente não tratou de assuntos diretamente ligados ao livro. Tá? Agora, né, nesse texto aqui, a gente vai começar a pensar um pouquinho, tá? No que a gente chama de fatores de produção, tá? Para os economistas, então, a produção de riqueza somente ocorre quando 3 fatores de produção estão presentes, tá? Aí já é coisa de livro. A natureza, o capital e o trabalho. Olha que maravilha, né? Parece coisa de livro mesmo, né? Tá? Quais são os 3 fatores de produção que estão presentes na empresa, tá? E que, de certa forma, corroboram para dar nomenclatura, né, àqueles recursos que a gente usa, tá? Por exemplo, recursos materiais tem tudo a ver com a natureza, é o que a natureza nos fornece. Recursos financeiros é o capital, né, que a gente usa, tá? E recurso humano a gente usa para realizar o trabalho, tá? Então, no livro, ele não se refere muito aos recursos em si, tá? Eles dão mais ênfase, tá, aos fatores de produção, tá? E a gente vai ver isso daí com mais detalhe no andar da carruagem aí, assim que a gente for andando, tá? Então, o que a natureza representa para nós, né? Tá? Deixa eu pôr outro slide aqui para ficar bonitinho, tá? A natureza representa os meios que proporcionam a matéria-prima, máquinas e equipamentos, tá? Então, quando eu estou falando natureza, eu não estou falando de recursos, né? Eu estou falando de fator de produção, tá? Opa. Ai, daí, errado no lugar errado aqui, tá? Outra coisa, tá? Que é o capital. O que o capital, então, representa para a gente? Os meios que financiam a minha produção. Beleza? Então, dá para entender capital como sendo isso. Tá? E o trabalho? Obviamente, se Deus quiser eu acertar o Ctrl+C, Ctrl+V, o trabalho representa a mão de obra, que transforma, então, essa matéria-prima, né, que é o que a gente usa da natureza, né, em produto acabado ou serviço prestado. Tá? Como que ela faz isso? Com a ajuda de máquinas, né, e equipamentos. Tá? Então, é assim que a gente vai dividir o nosso aprendizado daqui para frente. Tá? Ou seja, em vez de trabalhar diretamente com recursos, que é muito ligado e personificado, vamos dizer assim, a gente vai trabalhar com os fatores de produção, tá? Que são a natureza, capital e trabalho. Tá? Daí, a gente vai ver que, adiantando, né?
Olha como eu vou falar chique agora. Não obstante os nossos problemas relacionados a CAPEX e OPEX, tá? Que a gente viu até agora, tá? A gente tem que se preocupar com os fatores de produção. Chique no último. Chique no último, tá? E daí vai aquele detalhezinho, né? Quando você for fazer uma entrevista, tá? Uma entrevista de emprego, tá? Se você tiver conhecimento desse linguajar, desse entendimento, e o entrevistador perceber isso em você, você pode ter certeza que você vai estar mais bem preparado do que qualquer concorrente teu para a mesma vaga que não tenha esse conhecimento. Tá? E isso é importante para a nossa vida profissional, né? Tá? E eu sei que você deve estar aí, nesse momento, falando assim, caramba, eu vim fazer um curso de engenharia. E de repente eu estou tendo uma matéria que não tem nada a ver com engenharia. Aliás, e isso é bom, né? Eu posso te garantir que pouquíssimas faculdades de engenharia têm nos seus currículos básicos matérias que são enfáticas neste ponto de vista que a gente está tocando aqui, que é o ponto de vista administrativo. Tá? Geralmente, os caras encaram planejamento e controle da produção de um ponto de vista muito técnico, né? Porque a gente vai ver que dá para fazer cálculo, né? Tem formulinha para tudo, né? Engenheiro adora colocar fórmula em tudo, mas sim, tá? E daí você coloca a fórmula, né? Para descobrir qual que é o desvio de peças que estão produzidas né, com defeito, para acompanhar, né, os controles da linha de produção. E daí é importante eu falar em alguns outros conceitos também, que talvez itens de controle e itens de verificação. Geralmente, em toda a prova, eu pergunto isso daqui, tá? Então, tá? Itens de controle e itens de verificação, tá? Verificação. Tem diferente. O que é um item de controle e o que é um item de verificação, tá? Bom, vamos lá. A gente viu lá naquela teoria lá nas teorias administrativas que a gente estava vendo até agora, tá? Que as empresas hoje em dia elas não fazem uso apenas de uma escola, né, de administração. Elas juntam todas as escolas e usam o que há de melhor delas. Pelo menos o cara que é esperto faz isso, né? Ele não vai usar, tipo assim, não, vou usar só a teoria burocrática de Weber, né? O cara não faz isso. O cara, então, ele tem na empresa dele um pouco de administração, baseado em Taylor, em Fayol, né? A gente não falou, mas existem outros sistemas de administração, sistemas de qualidade que foram implantados em outras empresas, né? Principalmente empresas orientais, por exemplo, que tem um modo de enxergar as coisas um pouco diferente do nosso modo ocidental, e eles também têm sistemas administrativos que provavelmente vocês tenham ouvido, né? Alguns sistemas de qualidade, tipo, sei lá, 5S, o Kanban, o ciclo de Deming, né? Que é aquele PDCA. Deming, o cara é americano, mas implantou isso no Japão, para você ter ideia. Tá? Inclusive, existe até um prêmio de qualidade no Japão que chama prêmio Deming de qualidade, tá? Porque o cara foi um administrador legal. Ele conseguiu implementar várias coisas que fizesse a empresa evoluir, né? Mas é assim, uma coisa que veio da teoria burocrática, tá? É o que a gente chama de padronização.
processos. Tá? O que é a padronização de processos? É você escrever um processo de maneira... Agora eu estou escrevendo aqui, de maneira que qualquer pessoa possa executá-lo. Tá? Tem várias técnicas, tá? Então, uma empresa, geralmente, se a gente for pensar certinho, será que eu tenho a fotinha aqui da setinha que eu gosto de usar? Não tenho, vou usar esse daqui mesmo. Tá? A empresa é alguma coisa assim, ó, tá? Você tem processo, cada breguetinho desse daqui é um processo diferente, que são realizados numa sequência, tá? E, eventualmente, também você pode ter processos que são realizados em paralelo, tá? Mas o que é um processo? Se você entrar aqui no processo, tá? Aqui dentro você pode ter tarefas, tá? Itens de verificação, tá? Que são itens de verificação? É o seguinte, você padronizou um processo, sei lá, de construção de ioiô, tá? E daí você descreveu todas as tarefas, né? Para fazer ioiô da Coca-Cola. Ioiô, legal. Então começa lá, pega a matéria-prima, o plástico, daí você coloca numa máquina para derreter, um plástico vermelhinho, outro plástico branquinho, né? Depois que o cara fizer isso, daí ele vai passar aqui para outro processo que vai emoldurar o negócio, tá? Enquanto ele está emoldurando, tem um cara fazendo aqui a parte do carimbo da Coca-Cola, né? Que vai ter que pintar ele branquinho depois, né? E daí aqui o cara vai juntar as duas partezinhas, enfiar o barbante. Aqui o cara vai dar um nó no barbante para caber no dedo, tá? E aqui o cara vai verificar se o carimbo da Coca-Cola está sendo legal. E nesse daqui ele vai carimbar, embalar e distribuir. Puta, legal. Puta processo padronizado, lindo, maravilhoso, né? Daí, o que eu quero dizer aqui com itens de verificação? Itens de verificação são itens que você verifica durante o andamento do processo para poder, de uma certa maneira, melhorar, ou é uma maneira de medir, para saber se o processo, se ele está indo de maneira ok, tá? Por quê? Porque se não tiver, tá? Se tiver, você contratou um carinha lá, o carinha não está sabendo mexer na máquina direito, tá? Então vai dar muito ioiô errado. E se der ioiô errado, vai ferrar. Então, por exemplo, a gente coloca um item de verificação aqui para verificar ioiô. Né? O ioiô vermelho, a parte vermelha do ioiô. Tá? E óbvio, esse item de verificação, ele vai ver por amostra, vai ter várias técnicas, não vem ao caso. Tá? Mas, então isso são itens de verificação. Tá? É importante a gente entender que verificação é feito durante o andamento do processo. Tá? É para isso que eu fiz esse slide aqui. Tá? E agora, itens de controle, tá? São feitos aqui na saída do processo ou no final do processo. Tá? Então, essa é a ideia básica da diferença de um item de controle, tá? E item de verificação. Quantos itens de controle você pode ter aqui, por exemplo, nesse processinho que a gente fez do ioiô? Cara, não sei, mas um dos itens de controle que eu posso ter é saber se o ioiô está funcionando, se o barbante está amarrado, se foi dado nó lá, foi feito o laço para caber o dedo, entendeu? Eu posso pegar por amostra e jogar ioiô no chão para ver se quebra ou se não quebra. Então, cada uma dessas coisas que eu falei para vocês, a gente entende como sendo itens de controle do processo. E para que servem, então, esses itens de controle e itens de verificação?
Os itens de verificação servem para você corrigir o andamento do processo durante a execução, tá, das etapas do processo, em qualquer empresa, tá? E os itens de controle servem para dar para o teu diretor ou para o controle de fabricação aquilo que a gente chama de KPIs, tá? KPI, tá? Que são, tá, os itens Key Process Indicators. Eu já falei nisso para vocês, tá? Pô, eu já falei 2 vezes, então é uma coisa importante, tá? Então, se liga aí, mané. Coisa importante na prova, né? Então, os Key Process Indicators, né? Os indicadores de processos chaves, geralmente são itens de controle, tá? De linhas de produção. Professor, Oi. tipo esse último que você falou do itens de controle, seria tipo um controle de qualidade de alguma produção. Sim, pode ser um controle de qualidade. Na realidade, se você for trabalhar com Total Quality Control, que é um modismo aí que surgiu nos anos 90, né, 87, tá? Era assim, é TQC, Total Quality Control, tá? Daí os caras inventaram esse negócio aí, né? Por causa das normas ISO, né? E virou uma febre no Brasil. Os caras montaram, fazia grupinho de círculos de controle de qualidade para melhorar processo, não sei. Até hoje as empresas utilizam mais ou menos essas ferramentas, né? Então, as ferramentas de itens de controle, tá? De qualidade, no caso, só que os caras saíram enfiando isso em tudo, tá? Tipo assim, o cara pegava um processo de qualquer processo desse, o cara separava aqui e colocava também um item de controle aqui. E daí eu tinha um cara, um chefe meu lá, que vivia falando isso daí, né? Pô, você tem que controlar tudo, tá? Então, esse controle ele fazia em porcentagem, ele pegava o todo pela parte, tá? Então, é assim, eu preciso fazer essa verificação aqui, acho que era só para o barbantinho, né? Então, assim, eu verificava quantos barbantinho eu fazia por hora, tá? Pela quantidade de barbantinho que estava com defeito, tá? Ou a parte pelo todo. E daí tinha um índice, né? E daí eu controlava esse índice aqui para saber a qualidade dos lacinhos do barbante. Cara, só que se você fizer isso para todos os processos, tá? Olha a quantidade de itens que você está gerando para controlar. Daí você já vai ter que contratar um banco de dados tamanho de um bonde para controlar isso tudo. E de repente, cara, esse tipo de controle não é um controle útil para o seu processo de qualidade. Você colocou só porque alguém falou que você tinha que ter item de controle e verificação em cada processo padronizado. Daí você ficava com folhas e folhas e dados de controle, e você fazia estatística, entendeu? Só te dava trabalho, encheção de saco, e de repente aumentava a probabilidade de ocorrer erros. Não erros só no processo, como erros no controle, porque era muita coisa. Então, esse negócio da Total Quality Control, cara, fez muita empresa fazer processos de qualidade totalmente inúteis, tá? De verdade. E eu trabalhei com isso, então eu falo de conhecimento de causa, cara. Tinha nego louco, cara. Os caras tudo retardado, cara. Tudo tinha que padronizar, né? Pô, a secretária, daí a secretária fala assim: o que eu tenho que padronizar? Não, padronizar o processo de atendimento de telefone. Daí ela fazia o processinho padronizado. Ou então, processo de agendamento de reunião com a chefia. Olha que maravilha. Né? Processo de carimbar
sei lá, cartão de ponto do funcionário. Você fala assim, meu, o que é isso? Não, você pegava o cartão de ponto, o processo existia, era descrito. Pega o cartão de ponto, olha, vê se não tem rasura, vira, vê se não tem o que lá. Conferiu tudo certinho, carimba e coloca e pega outro. Olha que bonito. É padronizado. Porque se mudasse a mulher que fazia o carimbo, obviamente você ia ter a outra pessoa fazendo exatamente o mesmo processo. Só que daí o que acontece? Você tinha item de controle para todos esses processos, inclusive marcação de agenda para o chefe. Olha que maravilha. Quais os itens de controle? É quantas reuniões tinha, por quantas reuniões foram canceladas. Nossa, cara, pensa comigo, que processo importante, cara. Sabe, no andamento. E pior, né? Daí você colocava esse processo dentro da norma ISO. O auditor vinha de fora, o cara vinha lá do Sergipe para auditar a empresa e pegar um processinho desse, cara. Eu já fiz isso, já. Meu, dá vontade de rasgar, dobrar, chamar o cara que fez esse processo para o sistema de qualidade dele, colocar ele abaixado numa mesa e fazer que nem o cara fez com ozônio lá em Tapera, lá. Entendeu? Porque, pô, cara, só bagunçava, aumentava a chance de ter não conformidade e não resolvia em nada o processo lá de terminar, de fazer o ioiô certo. Concordo? Não... Só porque pediram para padronizar tudo. Então, é assim, tem coisas que acontecem na empresa que eu, assim, quando eu presto consultoria na empresa, às vezes os caras que dão consultoria, né, assim, eles não gostam muito do que eu falo, do jeito que eu falo, da ênfase que eu falo, né? Mas é assim, cara, meu, eu tenho uma grande experiência nessa área, tá? E essa grande experiência me credencia a falar que isso é uma babaquice, tá? E é só para ganhar dinheiro, só para consultor ganhar dinheiro ainda. Eu falo mais ainda. E se tiver alguém assistindo aí que discorde, dá um dislike, dá um hate, tá? Bom, Valeu aí pela explicação aí. eu expliquei o que você perguntou, nem lembro o que você perguntou. É sobre o controle de qualidade, mas é o que o senhor falou aí agora também. Valeu, obrigado. É isso aí, às vezes, cara, o cara lá do controle de qualidade, meu, a vida dele é fazer controle de qualidade, ele não sabe fazer outra coisa na vida. Então, se acabar o departamento de qualidade, o cara tá na rua. Então, ele inventa processo, processo de verificação de lâmpadas queimadas. E põe o estagiário para fazer. Ele passa todo dia, uma vez por dia, olhando todas as lâmpadas do galpão para ver se tem alguma queimada. Em que isso vai melhorar na nossa fabricação de ioiô aqui? Talvez em nada, né? Daí, por exemplo, a gente pode abrir mão, né, de algumas ferramentas de qualidade. Já está acabando a aula, tá? Por exemplo, eu não sei se vocês conhecem, tá? Mas é uma coisa também que é usada para tudo. E eu não tenho ela aqui. Mas eu vou desenhar, vocês vão saber. Tá? Tem um diagrama que eu tenho essa. Por favor, vocês me digam e me informem se vocês já viram isso daqui alguma vez na vida de vocês. Tem um diagrama que foi inventado por um japonês chinês, meio coreano, chamado Ishikawa. Tá? Cara, isso eu uso para tudo. Porque cabe em tudo. A criatividade. É o diagrama de espinha de peixe, senhor? Isso, olha que bonito. Eu uso isso daqui para tudo. Diagrama de espinha de peixe. Tá? Daí a gente usa aquele negócio lá dos 6M, né? Sei lá. Por exemplo, ó, espinha de peixe. O que significa isso? Você pode colocar qualquer coisa aqui, tá? Chamar isso daqui, por exemplo, do processo e aqui a saída do processo. Olha que maravilha, tá? Ou eu vou colocar assim, ó, problema.
tá? Que eu uso isso daqui muito como método de análise de problema, tá? Bom, e daí o que é um problema? O problema é quando o item de controle do processo não é atingido. Ou seja, eu tenho lá um processo, meu item de controle, eu nunca consigo atender ele, tá? Beleza, então como que eu vou fazer? Eu vou tentar descobrir o que está causando, tá? O não atendimento ou o problema, o não atendimento de uma meta, tá? Daí aqui os caras colocam, sei lá, daí começa aqui, aquelas babaquices lá. Mão de obra, né? Máquina, né? Daí vem aqui meio ambiente, né? Daí senta um bando de gente numa sala, né? E com algumas técnicas a gente tenta colocar coisas que podem ter influenciado para o não atendimento da meta, tá? Então daí os caras ficam discutindo se tal coisa que alguém falou, alguém chega lá e fala assim, banana, né? Bananas, desse jeito aí. Daí o nego fica assim, mas banana é mão de obra? Não, mas banana é no meio ambiente. Daí o cara fala, a banana nasce no pé de banana, é na fazenda, então é meio ambiente. Daí o cara, mas na nossa empresa a gente compra banana industrializada, eu acho que banana vai aqui, né? Não, mas banana também não é isso, banana é o que o cara mandou a gente quando a gente foi falar com ele mandou a gente catar banana. Então é mão de obra, né? Porque é recurso humano, foi o cara que mandou. Ou seja, cara, os negros ficam usando o diagrama de peixe para tentar resolver problema, tá? E são técnicas, né? Daí eu falo assim, cara, meu negócio é assim, eu sou desburocratizante, cara. Quanto menos burocracia você usar no seu sistema de qualidade, no seu sistema empresarial, tá? Talvez você atinja coisas melhores. Mas eu fiz isso daqui, por exemplo, para um processo inteiro, tá? Que naquele processo de ioiô, eu posso descrever os processos, tá? Como um espinha de peixe, tá? Por exemplo, a gente viu que tem um processo que faz isso, tem outro processo que faz isso, tem outro processo que faz isso. Esse processo também posso subdividir em... não era isso que eu queria fazer, né? Em subprocessos menorzinhos, entendeu? Ou seja, eu consegui mapear um sistema de qualidade inteirinho só com diagrama de espinha de peixe e mostrar o interrelacionamento entre os processos. Para quê? Mas por que eu fiz isso? Para mostrar aqui qual que era a meta do departamento. Pode fazer assim? Pode. Tá? Alguém vai aceitar fazer assim? Acho que não. Acho que não. Tá? Porque eu só uso espinha de peixe para ver solução de problemas. Né? Daí, recado da aula de hoje, então, que eu estou terminando agora. Toda a ferramenta vai ser útil para você um dia. Tá? Então, a melhor coisa que você tem que fazer é conhecer as ferramentas e usar a sua cachola, a criatividade, tá? A tua criatividade para usar a melhor ferramenta para aquela situação em que você se encontra. E isso o curso de engenharia vai te dar. Porque é o que eu falei, está abrindo a tua cabeça para você ter novos conhecimentos e ter raciocínio lógico. Tá? E esse conhecimento todo que a gente está adquirindo aqui, com certeza você vai usar na tua empresa. Ou na empresa que você abrir, ou na empresa que você trabalha. Tá?
O Alexandre colocou que a verificação de lâmpada se for no setor de controle de qualidade, já muda a aula. É isso aí, Alexandre. O cara cria processo para justificar a vida. Beleza, pessoal? Eu vou parar de gravar, mas ainda vou ficar para tirar algumas dúvidas. Essa aula vai estar gravada lá no canal, não esquece de ir lá e assistir de novo. Se você quiser indicar para o seu chefe, pode indicar, pede para ele assistir essa aula lá e falar para você o que está errado, né? Ajudar você eventualmente, e daí eu ganho mais inscrito. Pede para ele se inscrever. Falou? E a gente se encontra então na próxima aula, mas eu ainda vou ficar respondendo perguntas se alguém tiver. Valeu, até mais.